Imprensa paulista se morde de inveja do Vitor Pereira no Flamengo e Mauro César fala sobre reforços no Mengão 2023. Então você que tá chegando aí, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino e amassa o like, hein? E ó, no final do vídeo tem minha opinião sobre isso tudo. Vamos embora pro vídeo? Então vamos lá. Cada bola, claro, aos pouquinhos nós vamos retomando a nossa rotina, a Copa do Mundo está terminando e hoje uma notícia de grande destaque. Depois de muita conversa e tal, agora é oficial. Veja aí a publicação hoje do Twitter do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Portanto, Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, meus amigos. Bom, outro dia, no Sport Center, eu ouvi o Fábio Luciano falando a respeito disso aí. Então, eu vou deixar para o Fábio Luciano para lá, porque as palavras do Fábio Luciano são as minhas. Né? Fabião? E eu não acho que um treinador que comece da forma que ele vai começar no Flamengo dê muito certo. Não acho que a postura dele com os jogadores, né? A postura que ele adotou no Corinthians com os jogadores, essa mesma postura se encaixa no Flamengo. Ele vai ter que se remodelar ao Flamengo. O Flamengo é diferente do Corinthians. Ele vai ter que se remodelar. As feras que tem no Corinthians, era ele o fera. Lá no Flamengo, os feras são os outros, hein? Os feras são os caras que jogam, hein? Então, ele vai ter que se readaptar a uma situação. E se a postura dele for igual a que ele teve no Corinthians, nós teremos um treinador muito rápido passando pelo Flamengo. A bola é do capitão, manda ver. Fábio Luciano. Cedo os meus minutos para você. Não, eu queria ceder para você. Eu já falei muito sobre isso, Zé. João, eu acho que uma hora a gente vai ter que separar o profissional do pessoal, né? Pra gente poder fazer uma análise. Então, assim, vamos colocar pelo lado pessoal. Particularmente eu, Fábio Luciano, toda vez que eu olhar para ele durante muito tempo, eu vou olhar para um mentiroso, né? Então, eu falei isso no Sport Center e vou falar isso durante um longo período. Por quê? Porque ele usou do artifício mais sujo para sair de um clube onde ele era adorado, né, que era o Corinthians. Então, eu estou falando agora lá do Corinthians. Então, assim, o torcedor era apaixonado por ele, confiava em um projeto. O Duílio, que é o presidente dos maiores clubes do Brasil, fez papel de bobo, porque confiou em uma pessoa que falou que estava indo embora do Brasil, que não iria aceitar nenhum tipo de projeto, que não iria treinar nenhum clube, e isso são palavras da boca dele, que estão colocadas na internet, e ele usou de um argumento da doença de um familiar para falar que teria que voltar para Portugal. Então, assim, a questão pessoal, eu olho para ele, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians olha para ele, eu tenho certeza que a torcida de outros clubes olham para ele, a torcida do Flamengo hoje olha para ele como um mentiroso, um cara que não honrou com a palavra. Então, isso é a minha colocação que eu faço com relação à pessoa, Vitor Pereira, e ele pode me questionar, pode vir falar comigo que não tem problema nenhum. Agora tem a questão profissional, depois que você passa por cima de tudo isso, que você coloca uma pedra em cima do assunto, ele é um profissional que tem competência, João. Eu acho que ele, no Flamengo, ele tem um currículo que é um currículo para Flamengo. Ele tem nas mãos um time muito forte tecnicamente, um time que tem objetivos em 2023 até maiores do que conseguiu conquistar em 2022. E ele tem carreira para fazer um bom trabalho. Eu não sei, como o Pascoal falou, como os jogadores vão olhar para ele, João. Porque a gente sabe que no mundo da bola, os jogadores se conversam e se falam muito. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com o Cuca não tem nenhuma questão, não estou comparando o Vitor Pereira de situação com o Cuca. Mas assim, o Cuca ele trabalhou no Botafogo e veio para o Flamengo. Então, todas as manias, tudo que o Cuca fazia no Botafogo no dia a dia, a gente, como jogador do Flamengo, sabia. E aí ele era questionado em muitos momentos de discussão ou de alguma opinião mais aflorada, de alguns episódios que ele carregou no Botafogo. Então eu tenho certeza que o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, isso aos poucos vai ser esquecido. Se ele não conseguir conquistar o ambiente Flamengo, os caras vão olhar para ele e vão falar,
Que baita mentiroso esse cara, né? Nossa. Como é que eu vou acreditar em um cara que falou que a família tava com um problema de família, que saiu de um clube, que abandonou um projeto? Então é isso, João. Acho que o tempo vai dizer quem tá certo, né? De repente, no tempo vai dizer o que o Vitor Pereira pode entregar no Flamengo. Mas a última impressão que ele deixa no Corinthians, ela é terrível. E a primeira impressão que ele deixa no Flamengo também não é boa. E isso só o trabalho vai mostrar se ele vai ter sucesso no Flamengo ou não. E ele já terá, logo no começo, decisões muito importantes. 28 de janeiro, a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Estão marcados os jogos da Recopa Sul-Americana para os dias 8 e 15 de fevereiro contra o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, e o Mundial de Clubes, que a FIFA deve confirmar também para o mês de fevereiro. Mas pode ser em Marrocos. Pode ser em Marrocos, inclusive. Ganha força Marrocos. Agora, essa situação toda essa pressão em cima do Vitor Pereira aí que vem do lado do Corinthians, acontece por causa disso aí. Tá repercutindo, tá dando burburinho, tá dando o que falar, veja aí. Muito bem. O que é que vai acontecer? Como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. A minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui, não pode mudar o ambiente dela, tem um problema de saúde. Portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não? Portanto tem que haver eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. O Vitor tem um problema. Muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas. Não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, é uma decisão da vida. Zé Elias. É lamentável, né, João? Lamentável, porque ele usou de uma doença de uma pessoa, né, da família, para poder falar não, né? Ele não teve coragem de chegar no Corinthians e falar a verdade. Falou assim, olha, eu não quero ficar porque as possibilidades que eu desejo e que eu almejo, vocês não terão condições de me pagar e de me dar essas condições em trocar os jogadores, né? Eu acho que foi sujo, não foi correto, até porque o Corinthians ofereceu uma proposta e a proposta do Corinthians ficou 3 semanas na mesa do Vitor e ele não aceitou. Eu falei a mesma coisa, eu não vi o que o Fábio tinha falado no Sport Center, mas eu falei a mesma coisa hoje no F90. Todas as pessoas que olharem para o Vitor Pereira hoje vão chamá-lo de mentiroso. Ele é considerado hoje mentiroso. E ele não pode esquecer o seguinte, João, que quando a Gaviões da Fiel foi cobrar os jogadores no CT do Corinthians, a única pessoa que foi isenta de cobrança foi ele. A torcida falou assim, nós estamos com o treinador. Então, assim, que ele durma com esse barulho. Mas a pessoa que faz esse tipo de coisa não tem consciência. Acho que não tem... Deita na cama e dorme, né? Ele não entende a paixão do torcedor. Ele não entende o que o Corinthians... né? Essa coisa de nós que ele colocou né? no Instagram dele. Esquece isso, Vitor. Você não entendeu em momento algum, de maneira nenhuma, em nenhuma situação, o que é ser corintiano. Um dia, quem sabe, dia que você se arrepender, voltar e entender o que é ser corintiano, talvez você peça desculpas, que é o mínimo que você tem que pedir para a torcida. Para os jogadores, você sabe muito bem que te livraram, né, de ter uma conversa tete a tete com alguns lá dentro. A informação até que eu apurei hoje foi sobre o Gerson. O Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo anunciou que saiu digamos assim, retirou seu interesse do jogador. Na verdade, faz parte de uma estratégia. O Olympique de Marseille quer vender 100% dos direitos, ele tem 80%, o Flamengo tem 20%, né? E o Flamengo ofereceu uma proposta para comprar 80%, permanecendo 20% com o time francês. Isso, evidentemente, fez com que o valor
solicitado pelos franceses fosse mais alto do que aquilo que o Flamengo queria pagar. E agora o Flamengo está num compasso de espera, aguardando que o Olympique abra negociações, aceite um valor menor ou aceite ficar com 20% dos direitos, algo parecido, para que a negociação volte. O Flamengo não desistiu. Eles vão dizer que estão fora, mas na verdade não desistiu. Ainda tem a expectativa de contratar o Gerson. E a contratação ou não desse jogador, ela pode pautar outras negociações eventuais. O Flamengo, de fato, jogar a toalha e não for mais atrás do Gerson, ele vai ter mais dinheiro para buscar jogadores outros. Se porventura realmente fechar negócio com o Gerson, a tendência é não ter tanta grana assim para investir em outros jogadores, porque seria um investimento bem elevado. Então, essa negociação, ela está, digamos assim, suspensa, mas ela pode ser reativada. Vai depender muito do comportamento dos franceses, que, por outro lado, já tem um jogador meio que incompatibilizado, né? O Gerson não se apresentou no dia, já falaram que iam multar o jogador e tudo mais, e o Olympique já percebeu que vai ser difícil contar com o atleta. Então, o Flamengo está contando, obviamente, muito com isso, né? Que os franceses cheguem à conclusão de que não adianta segurar o jogador, que é melhor negociar e talvez reabram conversas com o clube. É um pouco parecido com o que aconteceu em 2019, quando o Flamengo contratou o Bruno Henrique, né? Na época fez uma proposta, o Santos pediu mais, aí o Flamengo anunciou que estava fora da jogada, depois o Santos voltou a conversar com o Flamengo e o jogador foi contratado. Não sei se vai ter o mesmo desfecho, mas passa por aí. O Ayrton Lucas já está com a sua negociação, sua permanência definitiva já acertada, faltando sua formalização do acordo com o Spartak Moscou, cerca de 7 milhões de euros pelo jogo, estaria 9 a priori. O Flamengo conseguiu uma redução do valor inicialmente pedido pelos russos e aos poucos vai tentando ajustar. Já renovou o contrato do Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, né? E é possível que alguns jogadores eventualmente saiam também. Acho que é bem provável que a partir agora das conversas com o novo técnico, alguns jogadores cheguem e outros também possam ser emprestados ou até mesmo negociados, como já saíram o Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, um pouco mais atrás do Gustavo Henrique e o Arão, que foram trabalhar com o Jorge Jesus no Fenerbahçe. E é possível que mais jogadores até saiam, vai passar muito aí pela análise do técnico Vitor Pereira sobre o elenco e suas pretensões, né, em termos de ter ou não certos jogadores para o ano que vem. E sobre a sua informação do Gerson, o Flamengo ele trabalha para ter o Gerson no Mundial de Clubes, ou seja, já no começo da temporada 2023, ou o Flamengo trabalha de olho no fim da temporada europeia? Não, seria já agora para o começo do ano, né? Se houver acordo, né? Janela é em janeiro, né? Falta aí algumas semanas para que a janela abra e a intenção é ter o jogador já no começo do ano que vem. Embora o Mundial não tenha data, não tenha nada, né? Tem data, não tem local, continua um mistério sobre quando isso vai acontecer. Mas seria para ter o jogador já. Eu, sobre o Vitor Pereira, a expectativa é que ele faça um trabalho melhor do que no Corinthians. Eu entendo que o elenco do Flamengo é melhor que o do Corinthians, ele pode fazer mais, mas acho que o trabalho dele no Corinthians foi um trabalho mediano, razoável. Não foi um trabalho tão bom quanto se esperava. Isso independentemente aí de condições do elenco, que não era um elenco ruim, não. Ele recebeu vários jogadores durante a temporada. O Corinthians chegou até uma final de Copa do Brasil, é verdade, mas eu acho que o Corinthians acabou apresentando muito menos do que eu imaginava que apresentasse com esse treinador. A vantagem que ele tem agora é que ele já tem um conhecimento maior do mercado brasileiro, já conhece aqui o futebol brasileiro, os estádios, os adversários que ele vai enfrentar, os árbitros, né, a maneira como as coisas se processam no Brasil. Isso, evidentemente, já ajuda. Ele já está adaptado, digamos assim, né? Passou praticamente um ano inteiro no futebol brasileiro, mas eu acho que ele precisa mostrar mais, até para justificar toda a fama que o trouxe aqui ao Brasil, para treinar primeiro o Corinthians e que está levando ele agora para o Flamengo. Ele não está no Flamengo pelo que ele fez no Corinthians. Acho que ele está indo para o Flamengo pelo que ele fez lá fora. Cara, pra mim, esse papo aí do Vitor é um show de falso moralismo. O cara não pode mudar de ideia agora? De repente ele não pode mudar de ideia? Ele ia adivinhar que o Flamengo ia procurar ele pra contratar? Sabe, vocês nunca mudaram de ideia na vida de vocês? E outra coisa, sobre o Gerson agora. O Flamengo tá blefando, eu falava com vocês. O Flamengo tá empurrando com a barriga, vai levando, o Olympique não consegue vender, daqui a pouco ele tá pintando no Flamengo aí. Né? Baita informação do Mauro César. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, hein? Tamo juntão, saudações brunegras.